Fala, meus amigos, bom dia, bom dia, bom dia. Dia 4/5/2025. Venho colocar para vocês situações que estão acontecendo por a gente ser inexperiente. Uma delas é balançar a câmera na hora da gravação. Outra delas é gravar espontaneamente, sem fazer um cenário que normalmente você vê em outros canais. Você está vendo esse vídeo agora? Não se incomode com a quantidade de seguidor, não se incomode com a quantidade que tem ou não tem, pois você vai perder o passo a passo se você for naquela ideologia. Se tem muito seguidor é bom. Às vezes a pessoa segue por educação, segue por simpatia e segue até por seguir. Então eu venho falar para vocês o seguinte: eu estou participando para vocês, quando eu falo participando, deixando vocês informados do meu passo a passo evolutivo. E eu acredito que esse passo a passo evolutivo é para meu crescimento e para o seu crescimento. O que eu quero que você saiba? Dúvidas que acontecem antes de ir para um evento. Coisas que podem faltar, coisas que, se faltar, não faz diferença. Mas uma delas é, tapando o rótulo, água. No meu caso aqui é chá. Eu tomo chá o dia inteiro. Ao invés de tomar água pura, eu faço um chá da minha preferência. E se vou a algum lugar, vou me hidratando. E a vantagem de tomar o chá ao invés de só água é que você vai degustando, não toma numa golada só, você vai saboreando e vai se hidratando. Então deu fome, toma um chá, deu sede, toma um chá. Não pode faltar. Outras coisas que não podem faltar. O power bank, se você não tem muitas possibilidades de carregamento. E a vantagem de você estar num lugar mais isolado, o power bank vai te auxiliar em manter o seu celular, os seus equipamentos funcionando. Outra coisa que você não pode esquecer, dependendo do local, um bom protetor solar. Dependendo do local, um bom repelente. Dependendo do local, um bom chapéu. Eu comprei aquele chapéu de aba, ele tanto fecha aqui, caso dê um calor, um fresquinho, você precisa, e ele tem uma cortina aqui atrás que protege a sua nuca, para não ficar com aquela nuca preta como você vê em alguns lugares. E na hora de você visualizar dentro do visor da sua câmera, a aba vem aqui, ó. Então você tem uma proteção, ao invés de ter aquela luz batendo no seu olho e você ter dificuldade para enxergar o seu objetivo. Baterias, se tem, não pode esquecer. Eu vou bater nessa tecla porque é o que eu estou vivendo. Eu esqueci o meu celular. Não fez falta, mas a gente tá com aquele toque de ficar se comunicando com as pessoas, acaba até causando um desgaste necessário da sua pessoa. Porque às vezes você está fotografando e fica aquelas pessoas um papo furado. Mas hoje o celular acaba sendo algo de suma importância. Então, o celular, power bank, o fio que carrega os seus aparelhos. Eu tenho um carregadorzinho de bateria da GoPro, que ele carrega externo, e acho muita vantagem nesse ponto, porque eu chego, ponho para carregar externamente, a GoPro te oferece a possibilidade de você encaixar a câmera e usar ela como um carregador, que eu particularmente não aconselho. Não aconselho, porque você esquece, ela fica fritando lá e tudo mais. Um carregador inteligente seria o ideal. Se não, fica carregando continuamente, você frita suas baterias. Uma toalhinha, caso o suor caia no olho, a garrafinha d'água eu já falei, para você fazer uma limpeza. E até porque se sua mão suar demais, você tem uma toalhinha ali para te dar esse respaldo. Um paninho de limpar o vidro
seja do seu óculos, seja do seu protetor da sua lente, no caso o UV, o monopé, no meu caso, essencial monopé, ferramenta indispensável, já está amarrada na minha mochila, não sai. Um tripé pequeno, desses menorzinho, que você pode usar para fazer um vídeo do seu ensaio mais distante, você está fazendo suas fotografias, você cria rios, já está na minha mochila, não sai. Um saquinho para pôr uma flanela para uma emergência. Cara, eu criei uma proteção, vou ver se eu coloco nesse vídeo, dessa vez eu vou ver se eu coloco, para poder, casa da maresia, a gente não percebe. Peguei um saco plástico, furei o fundo, encaixei no copo da lente ali com pressão e vesti a lente, a câmera, e cobrindo por trás da câmera assim, deixando um espaço para eu estar olhando. Aquele plástico eu tive que descartar de tão oleoso que ficou. Esse material, essa oleosidade vai para dentro do seu equipamento fatalmente. As série Ls, elas têm proteção, vedação, porém é uma vedação que desgasta e tudo mais. Então, prevenção nunca vai ser demais. Eu comprei aquela haste que eu já mostrei, eu fixo no monopé, encaixo a GoPro e faço vídeos de algumas situações, apesar que não achei satisfatório, porque eu mexia muito com o monopé, então acabei criando. Talvez com o gimbal dê um resultado legal, mas a gente não tem um gimbal. E existe uma coisa dessas coisas de carregar na tomada ou pilhas, e você ter, vai sair amanhã, carrega tudo, e às vezes você nem usa. Mas um gimbal ali se faz necessário, se for para essa técnica de você estar mirando continuamente, mudando de posição, ele vai estabilizar, então não vai ter aquele tranco na imagem. Mas eu não tinha um gimbal, eu coloquei ali, fiz uma experiência, consegui, dá para fazer uns cortezinhos, fica bem bom, que não é o que eu queria, mas fazendo o frame. Se você chegou agora e não sabe, quando eu começo a fazer essas aulas eu bocejo demais, indiferente se eu acordei agora ou se eu tô prestes a deitar para dormir, indiferente. Uma blusa UV, no meu caso ali e tal, se faz necessário. O sol, proteção é sempre demais, nunca é demais. Eu fiquei abrigado embaixo de um deck, fiz aí um relato de uma outra situação. Achei o local muito importante. Porém, existe um territorialismo que eu fiquei sabendo da galera daquela área ali, que eles são muito resistentes a pessoas que vêm de fora. Imagina eu, cascudão, vou surfar, acho o lugar interessante, bonito, uma vista bacana, vou surfar e fico os galos de briga do terreiro querendo me espantar ou me coagir a sair do mar. Isso não é legal, galera. Isso é desportismo. Eu acho que é desportismo. Você seja um esportista, você troque experiência, ensine e aprenda com terceiros. Você jogar sempre com a mesma galerinha, você nunca vai evoluir. Você tem que jogar com pessoas com outras habilidades, com outras manias, senão tu vai ser surpreendido na hora do campeonato. Outra coisa que não pode faltar, que eu percebi, uma lente curta, se caso surgir uma oportunidade de bater uns retratos. Ou uma paisagem, você quer fazer uma paisagem. Eu até levei, mas não utilizei, porque lá eu já tinha feito e tinha muita gente lá. Eu queria evitar de ficar manuseando troca de lente. Eu acabei levando uma mochila e uma alça de lado. A mochila, sabe, é essencial para qualquer fotógrafo.
Porém, você carregar muito peso não é. Um powerbank decente hoje pesa um pezinho bem violento, mas é decente. Uma lente tele pesa, uma máquina boa pesa. Eu estou fazendo um somatório, mais baterias, mais isso, mais aquilo. Quando você vê, você está carregando uma tonelada de equipamento. Uma tonelada de equipamento. Outra coisa que não pode faltar, o cartão de memória, cara. Cartão de memória. Eu quero falar com vocês a minha experiência com a 7D. Eu tive uma 7D anterior, tenho 80D. Tinha uma resistência a utilizar a 7D. Por causa do touch, isso, cara. Apaga tudo. A 7D, depois que você usou o display para fazer a sua fotometria ou para você regular a sua máquina, o que quer que seja que você tem que fazer, você não tem que ficar olhando mais ali no display, não. Pá e lasca o aço. Não tem essa de ficar... Agora, você está fazendo vídeo, você precisa acompanhar uma cena, o Dual Pixel pulou, você vai lá. Fora isso, desnecessário. Outra coisa que eu acho que seria muito interessante, se você pretende fazer fotografias realmente de surf, de qualquer outra parada que exija ali uma intempérie, tipo maresia, sol demais, chuvas, uma capa para sua máquina é muito importante. Eu estou vendo aí umas capas de silicone para que eu consiga não apertar a máquina, não ficar ali, porque a tendência é você ter uma mão mais escorregadia, dependendo do local, e você cria mais aperto, acaba você trazendo um desgaste a mais para o seu equipamento. O filtro UV é muito importante, um filtro ND, cara, se você estiver estourando e você está vendo que a tua lente está fechando demais, se você estiver usando um automático, ou se você estiver no melhor da sua lente, que é o 8, você perceber que o 8 lá no fotômetro está estourando, um filtro ND 8 stop já está de bom tamanho, você coloca ali, você vai ter imagens surpreendentes. Por quê? Ele corta, ele quebra aquela luz que vem fora do normal. O CPL, principalmente o CPL, ele é um polarizador. Aquelas luzes que vem atravessando de tudo, bate aqui, reflete para lá, bate lá, reflete para lá. Você consegue nivelar a sua qualidade de imagem através do CPL. Existe a falta de experiência, o medo de errar, a necessidade de treinar. Então eu digo para você, vá treinar para na hora da prática não ter o medo de errar. Você levar o equipamento por levar e esquecer que ele está na bolsa porque você não tem a experiência. Quando você chega em casa, você fala, pô, podia ter usado o filtro, podia ter isso, podia ter aquilo. Então, eu levei a minha 100-400, que tem um peso considerável, o equipamento de fazer a limpeza da sua máquina é muito importante. Já falei do tripé, o monopé, dependendo do assunto, o monopé, cara, ele te auxilia demais. Tá, tem que ficar ali apoiando, tem. Cansou? Põe aqui na perna, bota a perna pro lado. Meu, está sentado. Se você vai fotografar, dependendo do tipo de fotografia, uma cadeirinha é muito legal para toda hora que você precisar sentar, descansar, porque ficar de pé ali é sacrificante dependendo do sol, dependendo do dia. Uma cadeirinha, ó, eu tava nas pedras, uma coisinha que você pudesse colocar ali para você não ficar, né, sentando diretamente nas pedras, porque eu fui com calça de tactel muito fina. E as pedras lá são pedras não naturais, são pedras assim, não são formações dali, vieram de outro lugar para criar um mole ali, né? Criar uma barreira física para que o mar não faça isso e o navio que vai entrar no porto não saculeje bastante. Então eles criaram uma entrada para que o navio venha e o mar bata ali e mantenha aquele espaço ali mais estável.
até porque tem rebocadores e tudo. Então, foi disso. O que eu percebi nessa ida, essa anterior, que não é a última, mas eu até gostaria de ir lá hoje, mas eu tenho coisas a fazer aqui, e aí que você começa a editar, o teu dia fica curto. E o que acontece? O que eu percebi? A experiência vai causando a necessidade de menos equipamento. É lógico, você pode ter um imprevisto, mas o que não pode faltar e o que você não levou e não fez falta. Um amigo falou, eu prefiro levar tudo. Levar tudo. Deixar dentro de um carro esfolando naquele sol, numa mala, num banco, numa situação que as pessoas vê você chegando hoje, vê você chegando amanhã, vê você chegando depois, aí já sabe que você traz equipamento, está sujeito. Ali onde eu estava seguro, mas tem lugar que não é tão seguro. Tem cidade que não é tão segura, e assim vai. Outra coisa que eu percebi, que eu busquei assim, com necessidade, cartão de memória, beleza. Regular a sua máquina, formatar o cartão, ter certeza que está formatado. Você tem que... cartão reserva. E outra coisa, quando você bate em RAW, acaba você tendo mais preenchimento do seu cartão, ele ocupa mais espaço. Então tem eventos que o RAW não vai te ajudar em nada, até porque você não vai editar. Se for um ensaio RAW, se tiver cartão a mais e JPEG, para você ter, sei lá. Mas se você não tem, o RAW no ensaio, para você ter mais flexibilidade e mais opções na hora de você editar. Quando eu vou botar a minha medição no meu assunto lá, na minha fotografia de surf, eu usei pontual e usei matricial. Prefiro a matricial, porque você não pega um ponto específico, você acaba pegando um pouco mais de área, né, para ficar legal. Se você vai fotografar um rosto, um retrato, pontual. Que ele faz a medição de luz, cara, isso é muito importante, aonde ela vai ter a sensibilidade de balanço. A velocidade tem as regras o dobro da milimetragem, mas eu estou com a telefoco. Então o que você faz? Se você vai trabalhar com o AV, ela vai fazer as compensações para você bem da hora. Se você tem lente aberta, você tem lente clara, não tema. Limite o seu ISO para que você não estoure. A gente pode aprender a fazer isso tudo na prática. E pretendo fazer um vídeo desse tipo. Vai fazer esporte, atividade ao ar livre. Você vai se locomover bastante. Eu botei meu equipamento na minha bolsinha na frente. Vai numa área que você não conhece ninguém, que existe o famoso cunguista, né, o mão leve. Então, vê aí as pickpocket, eu acho que é isso o nome, estão presentes no mundo todo. Não tem privilégio de um lugar ou outro, eles estão em todo lugar. Sem educação, você tem um povo faminto e os oportunistas de nascença, os malandros, aqueles que com todas as chances continuam sendo preguiçosos, estão em todo lugar. Enquanto não tiverem lei séria que pegue o cara e torre, como eles fizeram agora com o pessoal que estava reivindicando direitos no 8 de janeiro, e sabemos exatamente o que aconteceu, que foi tudo um teatro, sacrificaram e penalizaram pessoas de bem. Ou seja,
você não tem ideia do que eles estão vivendo lá. Se não tiver lei que pegue essas pessoas que são de fato criminosas e coloque preso de fato, cheio de abertura, cheio de brecha, você vai estar sujeito sempre a um dissabor desse.